Mais uma vez, para darmos um pontapé inicial em mais uma preciosidade dentro das Sagradas Escrituras. Nesse longo tempo ao qual eu estou pastor aqui dentro do Jardim Canaã, nós já tivemos o privilégio de aprender um pouco acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Dentro do livro de Atos, nós mergulhamos dentro da história da igreja, aprendemos conselhos valiosíssimos que os nossos patriarcas nos deixou, aprendemos acerca das missões e de que vale a pena padecer, sofrer perseguição e que vale a pena permanecer fiel até o fim, porque muitos dos nossos irmãos não temeram a sua vida por essa verdade absoluta do Evangelho. Quando acabamos o livro de Atos, já em seguida demos aí o pontapé inicial dentro do livro do Apocalipse. Aprendemos sobre a jornada e aprendemos também acerca dos mistérios dentro desse glorioso livro. Um livro que até então é um livro difícil, de se interpretar. É um livro meio que assombroso aos olhos natural. Mas quando você tira a lente da naturalidade humana e coloca a lente da divindade e começa a compreender o que é o livro do Apocalipse, isso daí na verdade só te dá mais ânimos e dá aquele desejo de sempre dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque o livro do Apocalipse é terrível para o homem natural, mas para a igreja é um livro glorioso, onde o véu da eternidade foi levantado e Cristo nos mostrou as coisas que vão acontecer, nos dando então a oportunidade de não sermos pegos de surpresa quando aquele grande e glorioso dia chegar, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. E hoje nós daremos então o pontapé inicial dentro desse glorioso livro, o livro segundo o Evangelho de Mateus. Mateus, ele, entre todos os escritores, Mateus, ele era, dentre os apóstolos também, o mais judeu, porém, era o também considerado um traidor. Por quê? Mateus, ele era com o codinome de Levi, ele era também um cobrador de impostos, e na época em que Jesus o chamou para segui-lo, Levi, ele deixou esse ofício de cobrar impostos, que ele era ligado ao romanismo naquele período, e todo mundo que era um publicano, que trabalhava em favor a Roma, se constituía inimigo dos judeus. Então Mateus, quando ele foi chamado ao ministério, ele era, abre aspas, considerado inimigo da nação, fecha aspas, porque ele trabalhava em favor a Roma, e Roma naquele período era o que dominava, e subjugava também os judeus. Os judeus tinham uma certa liberdade, como nós aprendemos no livro de Atos dos Apóstolos, mas também vivia subjugado pela imposição romana. Eles tinham alguns privilégios diferentes dos cristãos. Os cristãos foram perseguidos por Roma. Os judeus até então, eles não foram perseguidos por Roma na questão religiosa. Então Mateus, na época mais ou menos de 40 depois de Cristo, começa-se a escrever alguns textos. Há quem diga que o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho anônimo. Quem atribui esse evangelho a Mateus é a tradição dos patriarcas. É a tradição judaica que atribui esse evangelho a Mateus, das fontes mais confiáveis. Então, por isso, esse evangelho que leva o nome de Mateus, também nós damos fé de que foi o apóstolo que escreveu. Porém, ele não é o primeiro livro, não é o primeiro evangelho, na verdade, a ser escrito. O primeiro evangelho, segundo a tradição, é o evangelho de Marcos. Mas nada tira que Mateus poderia já ter começado a escrever, a ter começado a compilar ou montar alguma coisa, porque o evangelho de Mateus, ele é diferente do evangelho de Marcos, do evangelho de Lucas e do evangelho de João. O evangelho de Lucas, Marcos e João, eles são voltados em uma área que não se distingue
com os judeus. Vai falar mais para os gregos, vai falar mais em um âmbito de servo, vai falar como a divindade de Cristo. Agora, Mateus, dentro desse evangelho, nós vamos perceber que Mateus, o público-alvo dele é o povo judeu. Porque o povo judeu naquela época era o povo mais cético em relação a Cristo. Porém, Mateus, conhecendo toda a tradição, conhecendo toda a formalidade judaica, ele empenha então em escrever esse evangelho diretamente a judeus. Existe uma regra. Qual é a regra normativa dentro da teologia sistemática? Que todo o evangelho, ou que todos os livros do Novo Testamento foram escritos na língua grega, tá? Existe essa normativa. Porém, existem ressalvas. Isso daqui é só questão de informação para vocês. Existe ressalva. Segundo Eusébio de Cesareia e Inácio de Lyon, que foram dois patriarcas do primeiro século, eles falam que Mateus escreveu o seu livro, ou escreveu os seus pergaminhos, na sua língua original. E qual era a língua original de Mateus? O hebraico. Porque ele não estava escrevendo direcionado aos hebreus. Então não tem lógica escrever para um povo que é literalmente judeu, escrever na língua grega. Depois nós temos cópias. O original pode ter sido na língua hebraica, depois nós temos as cópias. Hoje o que nós temos é só cópias. Nós não temos mais os textos originais. Os textos originais de toda a Bíblia se perderam. Então nós temos cópias de cópias de cópias de cópias. Sabe quantos evangelhos existem na atualidade? Nós temos aqui na nossa Bíblia 4, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelhos. Mas pasmem, senhores e senhoras, existem catalogados mais de 36 evangelhos, que eles não foram canonizados, enquadrados dentro das Escrituras. Mas existem diversos outros evangelhos, existem outras cartas, não somente os livros apócrifos, como já é mais natural do pessoal conhecer, mas existem os pergaminhos do Mar Morto, que abriu a lacuna, mas para um monte de informações acerca do primeiro e do segundo século. Então, o que nós temos aqui em nossas mãos são 4 evangelhos que foram passados em uma canonização, que foram escolhidos a dedo em pesquisas, em confiabilidade, em obras materiais. E o evangelho de Mateus, ele não foi separado no 3º século, ele foi separado logo no 1º século. Logo no 1º século, o evangelho de Mateus já tinha confiabilidade. Primeiro, porque Mateus não era qualquer um. Mateus, ele tinha andado com o próprio Cristo. Mateus, ele foi testemunha ocular. Então o que ele narra aqui não é que ele ficou sabendo, diferente de Lucas, que Lucas ele precisou empenhar uma enfadonha ocupação, catar informação e depois escrever o seu evangelho. Para quem não sabe, Lucas não é apóstolo, tá? Lucas não é apóstolo. Lucas nem judeu ele é. Lucas ele é um grego. Porém, ele seguiu os passos de Paulo, e segundo algumas tradições, o evangelho de Lucas também é chamado de evangelho paulino, porque tem as características de Paulo com as informações. Agora, Mateus, ele já traz esse cunho já mais informativo cerca da raiz judaica. Sendo nessa introdução, ficou alguma dúvida daquilo que eu falei aqui? Deu para compreender? Lembrando que tudo que eu falo aqui para vocês é só um hiato, tá? É só uma coisinha bem pequenininha comparado à verdadeira história que tem ainda entre linhas. Então eu impulsiono você, se você tiver curiosidade de entender qual é o Evangelho de Mateus, dá uma pesquisadinha que você vai ver que tem muito mais coisa do que simplesmente aquilo que eu estou falando, tá? Então eu vou julgar para nós podermos compreender melhor e já entrar dentro do livro. Então eu fiz agora só um panorama dentro desse contexto, e nós entramos no capítulo de número 1. Mateus, ele começa a mostrar para os seus leitores que Jesus, ele não é qualquer pessoa, que Jesus ele tinha uma linhagem, porque para os judeus, se você não tiver genealogia, não vale de nada. Então, Mateus vai colocar já desde de
prioridade aqui, mostrando que Jesus ele veio da linhagem de Abraão, da linhagem do rei Davi, que ele é do tronco de Jessé. Ele vem mostrando aqui e vem narrando não simplesmente os nomes, mas ele faz a questão de colocar os períodos dele. Eu não vou entrar nessa questão de genealogia e falar cada parte de genealogia, porque senão nós íamos aqui longe, umas 4, 5 semanas aqui falando de cada ponto aqui. Mas no verso 17, ao qual nós lemos, olha lá: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, de Davi, e desde Davi a deportação da Babilônia, 14 gerações, e da deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mateus ele está usando aqui um simbolismo, usa-se triplos. Quando se usa triplos, aponta-se para a divindade. Então, ó, 14, 14, 14. Nós temos aqui a ação divina, 3, 14, a ação divina. 14 é múltiplo de 7, 7 é totalidade, 7 mais 7, 14. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que aquilo que é total, acima da totalidade, está no controle divino. Para nós, é chover no molhado, ou é nada com nada. Mas para uma pessoa, um estudioso do judaísmo, ou uma pessoa que gosta dessa questão, e for mais a fundo, vai ver que o número 14 tem vários outros significados. Mas o que importa agora aqui para nós, é mostrar que toda a geração, seja ela, de Abraão até Davi, se você ler a história, você vai ver que o povo de Israel teve altas e baixas, altos e baixos, altos e baixos, mas ainda assim, Deus sempre esteve no controle, Deus sempre conduziu ali, Deus sempre levantava um remanescente, fortalecia o povo de novo, aí o povo vinha declive de novo, aí Deus levantava o profeta, o povo se chacoalhava, caía de novo, até que foram levados para a Babilônia, cativo. Aí vocês vão ler lá, Ezequiel, Jeremias, Daniel, que são os profetas do cativeiro babilônico. Ali dentro, vocês vão ver que houve a primeira diáspora, houve as primeiras alianças, houve o nascimento do saduceísmo, do farisaísmo ali dentro. Você vai ver que dentro do cativeiro babilônico, houve um crescimento exponencial dentro do judaísmo. Só que houve também muita mistura de sincretismo, de paganismo, e mesmo assim Deus estava no controle. Depois que eles saíram do cativeiro, que eles tiveram liberdade para voltar para Jerusalém, entramos em um período chamado de intertestamentário. É um período interbíblico, que é acerca, ou vocês já ouviram falar, os 400 anos do silêncio. Já ouviram falar já desse termo? Que é o período, sabe esse profeta, que é o último livro que você tem aí de Malaquias? Geralmente existe uma página em branco, depois de Malaquias entra Mateus, não tem? E essa página em branco aqui, ela simboliza os 400 anos do silêncio. O que é? Não é que Deus não agiu, ou que Deus não operou, não é isso. É que não se levantou um profeta para falar como falou Ezequiel, para falar como falou Jeremias, como falou todos os profetas menores, os profetas maiores. Ficou esse período de 400 anos. Mas ainda assim Mateus fala aqui, da deportação da Babilônia até Cristo, 14 anos, ou 14 gerações. Ficou ali, sem Deus falar, até que levanta-se um. E qual foi o profeta, o primeiro profeta depois de Malaquias? João Batista, ou João Batista. João Batista não é o sobrenome dele. Batista é a função dele. João que batiza. João batiza, ou batizador. Tá? Então João Batista, ele foi o primeiro profeta depois desse período do silêncio. Mas antes de João nascer, Mateus ele começa a narrar algumas coisas interessantes, que eu acho que você vai se surpreender com isso daqui que nós vamos ouvir agora. Ele começa a narrar o nascimento de Cristo. Vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada de José,
antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. Pronto, nós temos aqui algo inusitado. Nós temos algo aqui que na nossa realidade hoje seria chamado de outro nome. Uma mulher que era virgem, não estava casada, de repente está noiva, no caso, só para ficar mais claro, está noiva, do nada ela parece grávida. Aí, vamos fazer um anacronismo, vamos trazer para a nossa cultura hoje. Você acreditaria? Porque julgar naquele período é fácil. Mas agora, você acreditaria também que uma mulher ficaria grávida virgem? Claro que não, irmã, não vamos ser hipócrita. Nenhum de nós acreditaria. Nós acreditamos porque nós temos fé naquilo que já aconteceu. Mas se é na nossa atualidade, no nosso momento, desculpa o meu termo, mas alguém tomou uma coisa aí na cabeça. Alguém aí passou por despercebido, por engano. Né? É a primeira sensação que nós íamos ter. Só que na nossa atualidade, se isso acontecer, o que pode, hoje, o que vai acontecer? Algumas ocasiões. Pode ser que haja briga, preso já não vai mais, haja separação ou haja perdão, como são vários casos que acontecem na nossa atualidade. Só que naquele período, a mamona estralava mais forte. Ali o bicho pegava um pouco mais, com uma mulher que acontecesse esse caso. José, você leu aqui que ele quis deixar ela secretamente. Por que Jesus quis deixar ela secretamente? Porque ele não queria colocar o sangue dela sobre as suas mãos. Porque segundo a lei, uma mulher que cometia o ato de adultério, ela era o quê? Apedrejada. E sabe como que era o apedrejamento em relação às mulheres naquela época? Abria-se uma cova, colocava a mulher o ombro, fazia-se uma multidão, os bonitinhos catavam uma pedra, lançava a pedra. Era mais ou menos assim o apedrejamento. Existiam diversos métodos, mas esse daí era um dos principais ali. José, a Bíblia chama ele de um homem justo. Mesmo ele com o sentimento de traição, mesmo ele com o sentimento de ter sido enganado, ele não quis colocar ela para ser apedrejada, porque existia dois jeitos de deixar a esposa: ou secretamente, ou publicamente. Publicamente era apedrejada, secretamente ela só ia ficar defamada, porque o marido não prestou conta do ato que aconteceu contra a vida dela. A palavra porneia, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu sei que eu vou mexer numa área aqui que talvez vai incomodar alguns, mas é necessário. Existe uma tradição atual que fala assim, eu só posso separar se houver traição. Não é isso? Jesus nunca deu legalidade para separação, nem Deus nunca deu legalidade para separação. O homem que separa, Deus permite, mas não deu autoridade. Entenderam? Deus permite, mas não deu autoridade. É diferente. Mas por causa de adultério. O texto diz o seguinte: era a questão da mesma situação de José e Maria. É porneia o texto usado ali. É ato de infidelidade. Qual que é o ato de infidelidade? Casei com ela e no coito, no ato da relação, eu descubro que ela não é mais virgem. Isso é infidelidade. Aí eu posso devolver ela. É o único jeito que a Bíblia fala. Do caso ao contrário, a Bíblia está escrito o seguinte: perdoe, mas se não tiver como perdoar por causa da dureza do coração, existe carta de divórcio, mas não é mandamento de Deus, é mandamento dos homens, tá bom? Só para ficar
mas claro porque faz jus com o que José estava fazendo aqui. José ele estava na onda dele, se ele quisesse, ele estava justo ali, ele poderia fazer tanto um quanto o outro, mas quando ele foi tomar essa atitude, nós vemos aqui o que? Que o anjo aparece a ele e fala para ele: José, não faça o que você queria fazer, porque o que está dentro dela é obra do Espírito Santo. Irmãos, aqui nós vemos então o ápice do cumprimento, sabe de onde? Lá de Gênesis 3. Lembra que naquela conversa entre Deus, o homem, a mulher e Satanás, Deus fala o seguinte, que na semente, na mulher, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. É exatamente nesse momento aqui que está se cumprindo aquela profecia que Deus fez para ele, que o próprio Deus profetizou, né? A promessa que o próprio Deus deu lá no Gênesis. E aqui nesse momento está acontecendo algo miraculoso. Só existem 3 coisas na Bíblia que não se explica: o nascimento virginal de Cristo Jesus. Você nunca vai achar uma explicação para isso. Precisa ter fé. Sem fé, você não acredita nisso. Sem fé você é chamado de louco, como muito daquele tempo foi chamado de louco. O próprio José foi chamado de louco. Imagine Maria, o quanto que ela não foi defamada por conta disso. Então, hoje, acreditar no nascimento virginal é ato de fé, assim como acreditar na ressurreição também é ato de fé. Porque é aquilo que eu tenho falado com vocês. Quem já viu Jesus sentado na sua mesa comendo com você? Então como que você acredita que Ele está vivo, está ressuscitado? Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse outro dia: você está crendo porque você está me vendo? Uma coisa eu te digo: bem-aventurados serão aqueles que mesmo que não viram, creram. Então nós fazemos parte disso. Aí poderia entrar em outras áreas para poder mostrar que tanto o nascimento original quanto a ressurreição foram algo fidedignos, mas eu vou fugir muito do texto. O que eu quero aqui trazer a lembrança e a memória de vocês é de que nossa fé está baseada em um milagre. Em um milagre. E esse milagre acontece a partir desse momento. Porque olha só o verso 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio nos salvar de Satanás. Você notou aqui o texto? Jesus não veio nos salvar do diabo. Jesus não veio nos salvar do mundo. Jesus veio nos salvar de nós mesmos. Olha o texto. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O pecado é da parte da natureza do homem. Adão pecou, Eva pecou, só que nós estávamos junto com eles, porque nós somos da mesma geração. E essa geração veio trazendo essa corrupção do pecado até Cristo. De Cristo houve então a lavagem do pecado, a regeneração do pecado, e todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, mas, porém, o pecado está aí todo dia te tentando ainda. Porque você foi salvo de você mesmo, do Espírito. O Espírito é forte, mas a carne é fraca. Por isso que é uma milita entre carne e Espírito. Entre carne e Espírito. Mas Cristo veio nos salvar de nós mesmos. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pela parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías capítulo 7, verso 14, está essa profecia. Tá bom? Então, nós temos aqui, depois que José desperta desse sono, ele pega Maria e assume ela, e assume Jesus como filho, e o texto é bem claro falar que ele não teve relacionamento com Maria, até Jesus nascer. Agora eu faço uma pergunta: por que houve necessidade de um nascimento virginal?
Nós não somos infectados desde Adão? Davi disse o quê? Em pecado fui gerado, não é? Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, meus irmãos, quando há o coito entre o marido e a mulher, sai lá a sementinha e faz a dupla no óvulo, ali já tem um pecador. Porque é genético, é hereditário. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas é aquela criancinha, chuchuzinha, fofinha que dá vontade de morder. É um pecador. Tem pecado nele. Não tem a malícia, mas o pecado está ali. Você não precisa ensinar uma criança para ela fazer mal. É da natureza dela fazer. Pastor, então quer dizer que aquela criança morrer, ela vai ser condenada? Existem interpretações aí, tá? Eu, pastor Wellington, acredito na graça e acredito na misericórdia de Deus, e Deus não imputa o pecado sobre o inocente. Pecado consciente é uma coisa, pecado inconsciente é outra. Uma criança, ela não tem consciência até certa idade. Uma criança com 3 anos hoje já sabe mais do que muita gente aí, viu? Muita gente aí, criancinha que já sai falando palavrão, batendo em mãe, batendo em pai, já está florindo já o mal aí dentro do coração. Então instrui a criança no caminho que deve andar. Ponta o caminho do Salvador ali, porque a raça humana está em pecado, está degenerada. Tá? Então uma criança recém-nascida é um pecadorzinho ali também. Só que ele ainda está no jardim do Éden, está no jardim da inocência ainda. Então eu acredito na misericórdia ali ainda. Porém, existem outras interpretações. Acho que é descabível, mas existe, só para vocês saberem. A pergunta continua. Por que então o nascimento virginal? Se há uma contaminação genética de alma, de espírito, então Jesus nunca poderia ter vindo de uma relação de um coito, porque senão Jesus também nasceria com pecado. Assim como Adão foi formado sem pecado, houve a necessidade que o segundo Adão fosse também gerado sem pecado. Logo você entende que o pecado é transmitido não pela mulher, mas sim pelo homem. Porque o homem que tem semente, mulher não tem semente. E a semente agora que entrou dentro de Maria foi a semente do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que foi lá e colocou a semente, que colocou ali o próprio Salvador dentro de Maria. Vocês mulheres, vocês têm a melhor dádiva, a maior dádiva da humanidade, que vocês são o portal do divino para o natural. Vocês são, olha só o privilégio que vocês têm. Deu para entender isso daqui? Deu para entender? Eu sei que às vezes fica um pouquinho mais para lá e para cá, mas já dá para vocês já abrir um pouco mais a mente acerca desse assunto. Bom, agora, como eu olhei para aquele relógio, assustei. Não, esse daqui, que lá está parado. Assustei, falei, nossa, meu Deus. Agora nós entramos no capítulo de número 2. Depois que Mateus narra então essa questão do nascimento, e ele está fazendo tudo isso daqui, irmãos, para judeus entenderem. E não é coisa fácil isso não. Olha lá, e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns, vocês não estão acompanhando eu, e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns vieram do Oriente a Jerusalém. Quantos magos eram? Vocês leram 3? Quantos que tinha? Uns. Interessante, né? Não são 3, é uns. Que legal. Eu que eu vi o presépio montado com 3 lá, eu também achava que era 3. Mas é uns, não é 3. É uns, e é reis. Vocês leram aqui reis? Então são uns o quê? Magos. Entendi. Vocês entenderam também? Então não tem reis. Vocês já acharam coisa? Vocês pesquisem aí na Bíblia, ver se vocês acham reis. Porque não tem reis. É uns
magos, e não são 3 reis magos, é uns magos. Pastor, de onde surgiu isso? É uma tradição romana que surgiu ao longo dos séculos, que vem trazendo essa interpretação, colocando limitação dentro dessa jornada dos magos, tá? Mas o texto bíblico é claro e direto. Quem quiser acreditar, que acredite. Eu fico aqui. Aqui está escrito: uns magos, no tempo do rei Herodes. Ó, no tempo do rei Herodes, veio uns magos, dizendo: aonde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Por quê? Quem esteve aqui na quinta-feira passada junto com os jovens, eu falei acerca desse rei Herodes, que mandou matar as crianças. Esse rei Herodes aqui, ele era um rei sádico, ele babava pelos cantos da boca por conta de poder. Ele já tinha matado um filho, porque o filho poderia tomar o seu trono, já tinha matado parentes por conta disso, e já tinha feito atrocidades no meio da cidade por causa de poder. Por isso que você leu aqui junto comigo que a cidade inteira de Jerusalém se perturbou, porque sabia que aquele rei era louco. Porque veio os reis. Veio os reis? Ah, bom. Veio os magos do Oriente, procurando o rei. Não, agora eu tenho que achar esse rei, que eu tenho que matar ele. Eu vou matar esse rei. Aí o que acontece? Herodes vai lá e começa a perguntar para os magos como eles chegaram até ali. Aí lá em Números 24:17, o desviado Balaão vai fazer uma profecia. Qual é a profecia? Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, vê-lo-ei, mas não de perto. Contemplá-lo-ei, mas não agora. Em Judá resplandecerá uma estrela, e de lá virá o seu Redentor. Esses magos, conhecendo a profecia bíblica, quando eles estavam na cidade, para cima da Palestina, tantos quilômetros para longe de Jerusalém, aparece uma luz, uma estrela matutina, algo diferente. Eles, conhecendo então a profecia, porque magos aqui, irmãos, é bom até lembrei agora, magos aqui não é esse mago que tira coelho da cartola, tá? Ou que faz truques, não. Mago aqui é o mesmo sentido de astrólogo, tá? É aqueles que vê astronomia, que vê o céu, que vê a lua, que vê as estrelas, é os camaradas que estudam o céu. Então eles conheciam a profecia, apareceu uma estrela lá, então eles empenham uma viagem até Jerusalém, porque eles queriam ver o Messias. Quando eles chegam aqui, olha só o verso 6: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Ele cita também essa profecia para Herodes. Herodes então manda que os magos vão até o menino, vão até achar o rei, e quando acharem esse rei, o que Herodes fala para fazer? Me avise, para que eu vou lá também para adorar o menino, para adorar o rei dos judeus. Aí eu lhe pergunto uma coisa: quando os magos chegaram diante de Jesus, aonde que Jesus estava? Na manjedoura? Boa! Lembra que eu falei? Presta atenção na leitura, presta atenção. A tradição fala que os 3 magos, ou os 3 reis magos, segundo a tradição, chegaram na manjedoura e lá entregaram as dádivas ao menino, não é? Mas o texto bíblico não fala isso. Vamos lá? Ó, verso 9: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles,
até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Marca isso, menino. E vendo eles a estrela, regozijaram muito, com grande alegria, e entraram na casa. Opa, não é manjedoura. E agora, confundiu a cabeça? Não é simples. Como 2 e 2 é 4. 2 mais 2 é 4, é simples. Vamos lá. Quem estava no pasto e viu Jesus na manjedoura? Eu vou ter que fazer isso daqui só agora para vocês não ficar perdidos. Abra lá Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eis que vos será por sinal: achareis um menino envolto nos panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade com os homens. Então quem foi que viu Jesus na manjedoura? Os pastores de Belém. Tem nada a ver com os magos. Foram os pastores de Belém que não levaram dádivas para Jesus. Os pastores de Belém não foram com uma carruagem, não foram cercados na cidade, e nem entraram dentro da cidade, porque Jesus estava na manjedoura. Ponto. Agora imagina aqui comigo, Jesus nasceu aqui na manjedoura. Quando Jesus nasce na manjedoura, nós não lemos que surgiu uma estrela? Essa estrela surgiu no ato do nascimento de Jesus. Aonde que estavam os magos? Lá no Oriente, na sua cidade, para cima da Palestina, tantos quilômetros para cima, bem longe de Jerusalém. Então agora você vai ver o seguinte, que eles viram essa estrela, juntaram então uma comitiva, cataram então os melhores especiarias, que é o ouro, e mirra, incenso, empenharam uma viagem. Só que eles só viajavam de como? À noite. Só à noite eles viajavam, eles não viajavam de dia. Então levaria o dobro de tempo para poder chegar no destino deles. E eles vieram, camelo, e veio aquela comitiva, tal, até que eles chegaram na cidade. Qual cidade eles chegaram? Jerusalém. Aí aqui dentro de Jerusalém, onde eles foram? Para o rei Herodes. Aí o rei Herodes falou que queria adorar o menino, não queria? Queria adorar o menino. Beleza, breca aí. Aí eles chegaram na casa e encontraram o menino. Aí eles entregaram as especiarias. Qual eram as especiarias? Ouro, incenso e mirra. O que simboliza isso? Ouro simboliza realeza, tá? Mirra simboliza divindade, incenso simboliza mortalidade. Está mostrando o tríplice característica do Salvador. Ele é rei, divino e precisava morrer. Então esses três, isso daqui que simboliza esses três especiarias. Depois que eles viram o menino, eles foram lá, dormiram, e em sonho aparece um anjo e fala para eles o quê? Não volte para Herodes, vá para outro caminho. E assim eles fizeram. Então ele sai dali e vai para outro caminho. E quando Herodes percebe que ele foi enganado, olha o verso de número 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos,
de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Quantos anos Jesus tinha mais ou menos nessa época? Quase 2 anos. Você está vendo como que a Bíblia ela é tão clara e às vezes a gente fica preso por aquilo que estão falando para nós? Não é verdade? Por isso que é uma necessidade muito grande de nós lermos. Segunda-feira agora nós tivemos a reunião aqui com os nossos irmãos e nós falamos acerca da importância de você ler o texto minuciosamente, ler o texto com carinho, não simplesmente ser ouvinte, mas ser leitor, para que você não venha cair na mesma pilha que muitos caem, porque parece que isso daí é banal. Ixi, já não, é um negócio só do nascimento de Jesus, não é banal, mas se fosse só isso estava fácil. Quantas pessoas não estão sendo enganadas hoje? Quantas pessoas não estão sendo ludibriadas aí? Não estão orando com a copinha de água? É que nem eu sempre digo, dão muito mais valor em fetiche do que na oração da fé, dão muito mais valor em milagres do que propriamente o nascimento do Senhor. Então nós precisamos ter diligência em ler as Sagradas Escrituras, porque como nós podemos ter a cara de pau de falar que conhecemos a Jesus, sendo que nem Bíblia nós lemos? Como nós podemos ter a ousadia de falar que eu quero ser mais santo, sendo que eu tenho um manual na minha mão e eu deixo passar reto? Prefiro ficar muito mais tempo mexendo em celular, WhatsApp, Facebook, Instagram e todas essas porcariadas aí que não tem nada de oferecer, do que se debruçar dentro da própria palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque é de mim que elas testificam. Zelem pelas Escrituras, porque ali você achará a vida eterna. Como eu posso ter a cara de pau de falar que eu quero ter vida eterna, sendo que nem 5 minutos eu leio a Bíblia? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter cuidado e agradar a Deus com a nossa devoção em querer aprender sobre a palavra dele, porque só será pego de surpresa quem não tiver atento aos sinais. E como eu posso saber dos sinais sendo que eu não leio as Escrituras? Tem muita gente que está achando que está indo para o céu, mas está indo para um abismo e arrastando outro. Então, meus irmãos, eu sempre vou falar isso, já faz 2 anos que eu estou falando aqui: não existe avivamento com Bíblia fechada, não existe mudança de caráter com Bíblia fechada, não existe metanoia sem se examinar as Escrituras. Eu posso ser o pastor mais eloquente que for, eu posso chegar aqui e fazer muita festa, muito emocionalismo, fazer a casa encher, mas se eu não pregar essa verdade, eu sou um falso profeta. Um pastor que gosta de bajular, ele nunca vai falar para você se arrepender do seu pecado, para você se converter do seu mau caminho, fugir da aparência do mal. Pelo contrário, ele vai falar assim: não, você é mais do que vencedor, você está cansado, não, para que você vai escutar uma palavra dura dessa? Não. Irmãos, digo e repito, prefiro 5 minutos de palavra dura e receber a eternidade de recompensa, do que 2 horas de festa e receber a condenação pela eternidade. Palavra dura, eu não sei se é tão dura também não, porque a palavra de Deus não é dura não, só apanha o pecado, o pecador se é livre do pecado. O pecado é castigado em Jesus. Não tem o hino 15 que fala isso? Eu nunca tinha entendido isso. O pecado é castigado em Jesus. O hino conta isso, eu nunca tinha entendido. E é claro hoje, porque o pecado é castigado em Jesus para nos dar um livramento. Não é o pecado que castiga Jesus, é o pecado que é castigado em Jesus, porque Jesus é o cumpridor de todas as promessas para nos dar livramento, bênçãos sem medida, recalcada e transbordante. Só que para isso nós precisamos deitar aqui para aprender sobre a palavra do Senhor. Deu para entender aqui essa questão da manjedoura? Não vão ser mais pegos de surpresa, não vão ficar lá dentro. Chique então. Aí, depois que o Herodes manda matar então as crianças de 2 anos para baixo, irmãos, agora se coloca no lugar daquelas mães, se coloca no lugar daqueles pais, fora da atualidade ou fora do contexto. Nós não damos muita a ênfase
ou muita importância ou relevância sobre o sofrimento. Imagine um soldado entrar dentro da tua casa e enficar uma espada no meio da tua criança, cortar a criança por que está fazendo isso? Por causa de um rei. Puxa vida, quantos pais não morreram para defender os seus filhos? A Bíblia, meus irmãos, a maior parte dela, não se assustem, mas é banhada de sangue. Tá? É que nós catamos só os brilhinhos dela, mas na sua totalidade ela é banhada de sangue. Sabe por quê? Para mostrar que a humanidade é corrupta, o homem é mau. Nós falamos de Adão, mas toda vez que eu e você peca, falamos abertamente para Deus: Deus, se eu estivesse no lugar de Adão, pecaria também. Se hoje com graça pecamos, imagine naquela época. Porque falar de Gideão é fácil, falar de Davi que pecou com Betseba é fácil, falar de outros, tantos outros ali é fácil, mas olhar para nós mesmos e falar assim: poxa, eu faria até pior, isso não é fácil, porque confronta a nossa intelectualidade, o nosso autodefesa, porque nós, como homens e mulheres, queremos se sentir, como se diz a palavra, blindados de nós mesmos. Mas Jesus e o profeta diz que enganoso é o coração do homem. Quando o homem acha que ele está sendo justificado pelos seus próprios atos, é aí que ele está sendo reprovado. A Bíblia diz que só é justificado aquele que se arrepende e deixa, aquele que confessa: Senhor, eu pequei, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, pequei contra a tua santidade. Senhor, eu não mereço a tua glória, eu não mereço a tua salvação, eu não mereço porque eu sou um miserável pecador. Quando é que alguém se torna digno de participar de ceia, irmão? Quem é digno de participar do corpo e do sangue de Jesus? Todos nós somos miseráveis e pecamos todos os dias. Examina você aí hoje, se você não pecou nenhum momentinho hoje. Examina aí se você não falou nenhuma palavra, não deu uma olhadinha, não mentiu, não sentiu um desejo. Você pega sem perceber, porque está na natureza. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos, mas a Bíblia nos garante que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. Isso daí é a nossa esperança. E quando José ele sai de lá, ele foge então para Nazaré. Não, ele foge para o Egito, desculpa. Ele foge para o Egito. E lá do Egito, olha só que interessante, para nós já entrarmos no encerramento. Você já ouviu aquele pastor falando assim: do Egito não vem nada bom? Quantos vocês já ouviram isso daí já? Ah, lá do Egito não tem nada bom. Ah, terra do Egito. Fala Egito. Fala de Egito, fala que é terra. Fala que é mundo, fala que é corrupção. Mas Jesus veio do Egito, irmãos, e aí? Jesus não é bom também? Todas as bênçãos que aconteceu com o povo de Israel, todas não, a maioria, que das bênçãos com o povo de Israel foi quando o povo de Israel saiu do Egito. Só que quando saiu do Egito, ele se estruturou lá dentro do Egito, para depois sair para fazer algo melhor. Para e pensa comigo: José não tinha carpintaria e nem profissão. Bom, profissão ele tinha, mas não era citada aqui. José ele sai, vai para o Egito. Lá no Egito, a tradição conta que ele monta uma carpintaria. E ele era um artesão de mão cheia. Aí ele vai ensinar o ofício para quem? Para Jesus. Aí Jesus ele se torna o carpinteiro, ou em algumas traduções, o labutor. O que é isso? Pode ser traduzido também, sabe como? Pedreiro. Porque Jesus ele era um construtor, vem da raiz de arquitetura, de construção, de moldagem. Tem pedreiro, eu acho que o pastor Leandro deve fazer esses ofícios também, que levanta desde do alicerce até fazer o madeiramento.
Você faz isso? Eu também faço isso, eu tenho esse ofício. Desde a fundação até o maduramento. Instalo porta, coloco pia, coloco essas coisas. É um construtor. Não é o único ofício de marcenaria. É que naquela época, o auge dessa profissão era levantar paredes com tijolos queimados ou pedras mesmo bruta e fazer o telhado da casa com madeira bruta. Não era essa madeira bonitinha que eles têm hoje, tudo aparelhado, não, era tarugo mesmo, aquelas coisas esculpidas à mão. Então Jesus, e junto com José, se tornaram artesãos e se tornaram construtores. Tinha esses ofícios. Então você vai ver que naquela época, se hoje, quem já fez aqui uma reforma na sua casa? É caro, né? É caro, né? Pagar 500 conto por dia de um pedreiro bom não é fácil, não. Ó. Não é fácil, não. Tem que. É complicado. Eu tô querendo, dependendo da empreitada, né? Dependendo da empreitada, sai aí. Mas um telhado, quem já fez um telhado na sua casa? Não, é caro hoje. Agora imagine naquela época, que as coisas eram mais difíceis ainda de conseguir. Era mais difícil. Então você vai ver que Jesus, José, quando eles voltam do Egito para Jerusalém, cumpre-se a profecia. Qual é a profecia? Cadê? Verso 23 do capítulo 2. E chegou, habitou a cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele será chamado Nazareno. Não, mas não é esse não, é o outro. Que fala que ele foi chamado do Egito. É o verso 15 do capítulo 2. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1, que tem essa profecia. E depois, quando ele chega em Nazaré, então, se cumpre a profecia aqui. E chegou, verso 23, e chegou e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele terá chamado Nazareno. Só que Jesus não é nazareno de nascença, tá? Jesus, ele é belemita, porque ele nasceu em Belém. Jesus de Nazaré não é o sobrenome. Jesus da cidade de Nazaré. Maria Madalena, quantos já ouviram falar dela? Madalena não é o nome dela, é Magdália, que é a cidade de Magdália. Maria da cidade de Magdália, tá? Judas Iscariote. Iscariote não é o sobrenome dele, é Judas de Quiriote, é a cidade de Quiriote, tá? Então era um método de se identificar a pessoa. José de Arimateia, que é aquele que deu o túmulo para Jesus. José de Arimateia, da cidade de Arimateia, tá? Então nós temos esses detalhes dentro das escrituras. Aí depois vai aparecer João, do nada. Mateus ele prega, ele para aqui, mostrou Jesus. Aí nós temos uma lacuna na infância de Jesus. Lucas vai falar alguma coisa até os 12 anos dele. Vai falar que ele foi para Jerusalém, que ele sentou com os doutores, ele foi lá e fez o ritual, que é o Bar Mitzvah, fez todo o processo judaico. Mas dos 12 anos até os seus 33 anos, houve uma lacuna. É aí que entra os livros apócrifos, livros históricos, textos gramaticais, textos primários, que vão dando ideia e montando-se então uma história, ou montando um mosaico de como foi possivelmente a juventude de Jesus. Mas o que sabemos é que José morre com Jesus ainda jovem, e Jesus muito jovem assume a paternidade ou a chefia da casa. Como Maria não podia tomar a frente, por Jesus já ser um menino jovem, Jesus então toma conta da carpintaria e ele começa a trabalhar no ofício. E aí nós vamos ter alguns irmãos de Jesus, que é Simão, Judas e José. São os 3 irmãos e mais algumas irmãs, e depois a gente vai detalhar mais sobre isso. Mas Jesus ele se torna o chefe da família. E aí quando Jesus chega nos 30 anos, nos 33 anos, aparece a pessoa, a personagem de João. João é aquele profeta que Isaías falou: voz do que clama
no deserto. E eu vou brecar aqui porque eu só tenho 5 minutos. Se eu começar vai longe, eu não vou conseguir acabar. João é aquele profeta que é a voz do que clama do deserto. João, ele era um homem instruído, ele não era saduceu, nem fariseu, mas João ele era um homem respeitado por ambos os partidos. João possivelmente vinha da linhagem dos essênios, que é uma outra linha religiosa dentro do judaísmo. Os essênios eram o povo que vivia no meio do deserto, que se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. O mel que João se alimentava não era mel de abelha, era mel de tamareira, é aquela fruta docinha. Lembra quando o povo de Israel saiu do cativeiro lá do Egito? Moisés foi lá e plantou uma tamareira, mostrando a doçura e a fartura no deserto. Então João ele era dessa tribo, e nessa tribo era conhecida porque eles cuidavam dos órfãos, cuidavam das viúvas, eles eram terapeutas. Veio daí que veio a palavra terapeuta, veio dos essênios. Jesus era um terapeuta, teraupetas, que é aquele que cuidava da ansiedade, cuidava dos transtornos, cuidava da enfermidade, cuidava do próximo. A ideia do terapeuta é isso. E Jesus, antes de conhecer João anunciava o quê? Arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João agora não está falando para o povo, João agora está falando para os religiosos, para aqueles que se sentiam santos. Para o povo, ele estava batizando com água. Para os religiosos, ele estava exortando. Até que chegou quem diante de João? Jesus. Porque João estava falando: vocês estão assustados comigo, mas depois de mim vem um que é muito maior do que eu não sou digno nem de desatar ou de segurar as suas alparcas, os seus chinelos. E olha só o verso de número 11 para nós acabarmos. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus. E em sua mão terá pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca apagará. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que vai mexer num vespeiro pentecostal aqui. Vespeiro pentecostal. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. E o fogo, para quem que é? Segundo o texto que nós acabamos de ler, é para queimar o ímpio. É para condenação. Olha o texto: cuja sandália não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo. E ele fez isso. Quando antes de ele subir, ele fez o quê? Ele soprou sobre os discípulos e falou: enchei-vos do Espírito Santo. Todos nós fomos cheios do Espírito Santo. Somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado para a salvação. Fomos. O Espírito Santo é com fogo. Em sua mão tem a pá. Olha o texto: a sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o trigo. Quem é o que tem o trigo? É o que tem o Espírito Santo. O trigo aqui é quem tem o Espírito Santo. E para que serve o fogo? Para queimar a palha. O fogo aqui de João não é um fervor espiritual. O fogo aqui de João está falando que vai queimar o pecador. Porque aquele que é pecador e não se arrepende do seu pecado será lançado para o fogo eterno. Então o fogo que está falando aqui não é o mesmo fogo de Atos dos Apóstolos, que veio língua como, não é que era, mas era como de fogo. Como, o texto está escrito, como de fogo. Lógico que nós temos a ideia de fervor espiritual é daquela pessoa avivada,
que ora, que lê e tudo mais. O fervor do Espírito existe? Existe. Só que esse caso aqui, João está falando literalmente que o fogo que Jesus vai trazer é para a condenação dos ímpios, porque eu e você seremos trigo, e nós como trigo seremos levados para o celeiro, e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Deu para entender aqui? E o fogo vai ser para queimar a palha. Lembra da tribulação que eu ensinei aqui esses dias? Para quem foi que eu falei? Para quem foi que eu falei da tribulação? Acho que foi dos jovens que eu falei. Vocês sabem o que significa tribulação? Tribulação é uma ferramenta de agropecuária. Ela serve para separar a palha do trigo. Coloca o trigo, tipo uma corrente cheia de corrente, uma máquina cheia de corrente, que ela vem passando por cima e vai fazendo o serviço de separação. Depois você pesquisa aí para você ver. Tribulação, acho que foi para os jovens mesmo. Tribulação significa isso. A tribulação, ela nos separa da impureza e nos mantém só como trigo, para que nós como trigo seremos levados para o celeiro de Cristo, e aquela palha que ficar será lançada para o fogo que nunca se apaga. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Que o Deus do céu possa continuar abençoando a sua vida, derramando aí sua graça, sua sabedoria sobre a sua vida, e semana que vem nós entraremos então, terminando o capítulo de número 3, e eu vou ver até onde que eu vou conseguir aqui chegar. Eu tenho um resuminho bom aqui, do capítulo 1 ao capítulo 3, coisa inédita, geralmente fica no capítulo 3, consegui passar 3 aqui, acho que vai dar bom aqui no livro de Mateus. Beleza, então meus irmãos, essa primeira parte aqui fala abertamente sobre a realeza de Cristo. Semana que vem nós vamos entrar em alguns detalhes muito importantes, porque o próprio Jesus vai começar a nos ensinar a partir desse momento. Aqui só foi interpretação, agora daqui para frente é o próprio Jesus falando conosco. Vamos colocar em pé. Amanhã ensaio com os nossos jovens, sexta-feira escola bíblica dominical noturna, sábado Santa Ceia, domingo reunião de obreiro pela manhã e à noite um glorioso culto da família. Todos nós estaremos aqui.